Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E o vídeo de hoje será apenas uma simples introdução ao que falaremos durante essas 3 próximas semanas. Porque este tema fala do que eu chamaria de uma explosão de sentimentos e emoções geralmente negativas e que, lamentavelmente e consequentemente, afetam todas as áreas da nossa vida. Então, de que falaremos hoje? Qual será o nosso tema-chave? Hoje falaremos sobre a ira. Porém, de repente, esse termo ira soa meio incomum para muitos de nós, porque não é um tema que se escuta frequentemente, por exemplo, nas igrejas, na escola dominical ou nos seminários teológicos. É algo assim posto meio à parte. E eu me pergunto, por que será? O caso é que, sendo um tema incomum, não muito familiar entre a maioria das denominações, o que será que temos nós que aprender com esse tema, ira? O que será que a palavra de Deus nos fala sobre isto? Será que existe alguma direção bíblica, algum texto bíblico que nos dirija, nos ensine, nos instrua sobre o que é a ira? Então, como se trata de um termo incomum, vou tratar de trazer essa informação para vocês sob 3 diferentes categorias. A primeira dela é a ira orgê, a segunda é a ira thumos e a terceira é a ira micel. Agora, qual será a diferença principal que há entre esses 3 tipos de ira? Outra vez pergunto, será que a Bíblia nos ensina algo sobre isto? E podemos aprender de novo? E como este assunto pode edificar-nos? Vamos ver então, começando pela primeira, que é a ira orgê. De acordo à nossa definição, orgê é a ira de Deus. Vemos então que a partir daqui temos um alto compromisso de entender e identificar o principal atributo de Deus nesse termo, que é a sua santidade. Porque a ira de Deus começa em sua santidade, ou seja, na santidade de Deus, e termina na restauração do homem. Quando é que este processo ocorre? Quando falamos de restauração, falamos de recuperação do homem. Isto acontece quando o homem, que somos nós, você e eu, caímos. De alguma forma, caímos da nossa relação com Cristo, caímos do nível de fé em que estamos, caímos até mesmo da nossa vida de santificação e nos comprometemos com algum tipo de pecado. E sabemos já, inclusive por experiência, que nenhum dos pecados que cometamos, os grandes e os pequenos, nenhum agrada a Deus. Por isso, quando nós caímos em algum pecado, e principalmente quando permanecemos ali, quando nos associamos de tal maneira que não podemos sair daquele lugar mais e tornamos aquele pecado como uma espécie de estilo de vida para nossas vidas, Deus se manifesta através disto que chamamos ira. Agora, apesar de que a palavra ira soa um pouco feio, Deus não se manifesta através da sua ira para matar-nos, não, de nenhuma forma. Ao contrário, ele se manifesta através da orgê santa de Deus, que é sua ira santa, para atrair a nossa atenção outra vez, para chamar a nossa atenção, para conquistar-nos outra vez, para trazer-nos novamente para seu lado, para fazer-nos ver que isso que escolhemos e o que ele tem para oferecer-nos são 2 coisas muito diferentes. E o que escolhemos não é verdadeiramente o melhor. Por isso, ele trata conosco seriamente. Porém, muitos de nós somos meio cabeças duras e não queremos obedecer. Então, quando tu ou eu decidimos conscientemente desobedecer ao Senhor, ele sem dúvida manifesta esta orgê santa. E então começa o processo que vai desde a sua santidade até a nossa restauração.
Como isto acontece? Através da correção e da disciplina. Quem de nós já não foi alguma vez disciplinado por Deus? Quem de nós já não foi alguma vez corrigido de forma que sofremos, choramos, batemos os pés, arrancamos aí talvez os cabelos desesperados, porque a sua disciplina não é uma brincadeira. Quando Deus nos chama, Ele verdadeiramente chama e espera que voltemos à posição original. Por isso, a orgueira se manifesta desde a sua santidade em rumo a essa restauração, através da disciplina e da correção. E quando Deus pensa em restauração, Ele já não pensa desde o pecado até o ponto final. Ele tem um processo com que trata conosco e dependendo de cada um de nós. Porque imagino que somos bem diferentes. Alguns podem resistir mais, outros menos. Alguns obedecem mais rápido que outros. Então, Deus sabe como tratar-nos. Eu apenas prefiro crer que dentro desse processo de restauração está aquele passo em que Deus nos alcança, nos fortalece, nos convence, nos atrai para Ele outra vez, nos fala, repete coisas, trata conosco, entra de repente no campo da disciplina e correção, se é que não queremos obedecer, até que afinal sua intenção final se cumpre, que é restaurar-nos. E restaurar é recuperar-nos 100% novamente para Ele. Bem, então vemos que sua santidade aqui é manifestada porque Deus é perfeitamente santo e sua vontade é perfeitamente perfeita para nós. Quando andamos contra essa direção, ofendemos a Ele diretamente. Por isso Deus age e imediatamente revela essa orgueira santa a fim de recuperar-nos. Agora eu trouxe aqui para vocês esse texto de Romanos 1,18, que mais ou menos diz o que quero dizer com palavras mais sábias, certamente, certo? Então vamos ver que diz assim, Romanos 1,18 em português: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Vejamos então que a palavra portanto é uma espécie de termo conclusivo, me dando a ideia ou a impressão de que algo já foi dito aqui antes e agora o texto está completando ou concluindo o que Deus já vem dizendo desde antes. E diz então, ou dessa forma, assim que a ira de Deus é revelada. Ou seja, a primeira coisa que vamos ver aqui é que a palavra ira de Deus me dá a impressão de que Deus é o dono desta ira, ou esta ira pertence a Deus, referindo-se à ira orguê, porque vamos ver neste momento o texto original que confirma que se está falando da ira orguê nesse texto de Romanos 1,18. E diz também que essa ira é revelada dos céus, ou seja, não é revelada do homem, não é revelada da carne, não é revelada do invisível, ou não sei de onde. Essa ira vem direto dos céus, da morada de Deus, ou seja, vem direto de Deus contra todo tipo de pecado, chamado impiedade e injustiça dos homens. Vejamos aqui uma observação bem importante. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Não diz que a ira se manifesta contra todos os homens. Não. Se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Ou seja, por isso algumas pessoas parafraseiam e dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É exatamente aqui. Deus não aceita a impiedade e a injustiça, porém ama os homens. É mais ou menos o que posso entender nesta parte. Que homens são esses? Os homens que trocam a verdade pela injustiça. Ou seja, o que é isso, trocar a verdade pela injustiça? É exatamente trocar o correto pelo incorreto, o bom pelo mal, o que é exato pelo confuso, o que é limpo pelo sujo, o que é positivo pelo negativo, o que é bênção pela maldição. Ou seja, Deus não aceita isso, porque isto é trocar a verdade pela injustiça. Quando isto ocorre, e sobretudo quando ocorre permanentemente, Deus reage e se manifesta forte
com esta ira orgue que restaura ou nos restaura de onde caímos. Eu trouxe aqui o mesmo texto, somente a parte que envolve a palavra ira ou ira de Deus. Somente para mostrar que aqui esse texto de Romanos 1,18 está referindo-se literalmente à ira orgue, não apenas porque em português diz ira de Deus, porque o nome Deus aparece aqui, mas porque o original também menciona que é verdadeiramente a ira orgue. Então, vamos ver aqui como diz o original somente esta parte. Gar orgetheu ap, urano epipassam. Veremos então que gar se refere a portanto ou porque, é uma expressão conclusiva, como já disse, porque esses 3 pontos aqui indicam que algo já foi dito no início, certo? Então, é uma espécie de conclusão final. Orgue se refere à palavra ira, que você vê bem aqui. Orgue, theu, ira de Deus. Ou seja, assim como em português, em grego o texto está Deus depois da palavra ira. E, novamente, orgue se refere a este orgue que coloco aqui em cima, que é definida como ira de Deus e que é a ira santa. Não é a ira que mata ou destrói, mas é a ira que restaura. Ira de Deus. Ap, aqui fala da origem, desde, aqui dos, a origem dos céus, ou seja, veio desde o céu, fala da origem. Ap, Urano é céu, aqui em singular. Ep é literalmente sobre, ou contra, neste caso, em português é contra toda impiedade, aqui sobre toda impiedade, é o que está por cima de tudo. É a observação em grego, sobre todo, passan, que vem da palavra panton, todos, ou seja, toda. E aí o texto segue, eu coloquei os 3 pontinhos para seguir. Não coloquei aqui mais, porque o texto em português é muito longo. Em grego iria ser também muito longo, e como isso é apenas uma introdução, então eu apenas coloquei a parte do texto que inclui orgue, theu, que é a ira de Deus, somente para provar a você que estou falando da ira santa de Deus, que se chama orgue e que aparece aqui em Romanos 1,18. Har, orgeteu apurano epipassam. Exatamente como diz aqui, está aqui manifestando que a ira santa de Deus se manifesta aqui para restauração da nossa vida. A segunda ira que vimos é a thumos. A ira thumos é conhecida como a ira do homem. E como ira do homem, começa em sua natureza pecaminosa e termina em sua destruição. Por que a ira thumos termina na destruição? Porque ela começa no pecado. Essa é toda a resposta que tenho e é o que posso entender. Devido a que é a ira do homem e como nós não somos perfeitos, a própria Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa e ela não é santa em absolutamente nada, ao contrário, dependemos do nosso Deus para andar em santidade. Então, como a origem desta ira, thumos, é o próprio pecado, natureza pecaminosa, é natural que o fim seja a destruição. Isso acontece, ou esta ira acontece, por exemplo, quando uma pessoa mata a outra, quando uma pessoa sequestra a outra, quando pessoas violam a outras, quando existem massacres, quando existem coisas bárbaras desse tipo contra pessoas ou animais. Então, vimos que esse tipo de fúria ou de ira que começa na natureza caída do homem, que se chama thumos, naturalmente terminará em destruição. Nada bom surgirá daí, porque não há nada bom em nossa natureza pecaminosa. Veremos então que o texto de Efésios 4:31 confirma em parte isso que estou falando. Em português lemos: toda amargura
ira, cólera, gritaria, blasfêmia, maledicência e outras coisas mais sejam tiradas do meio de vós. Vemos aqui então a palavra toda, fala de totalidade, ou seja, Deus não aceita nada. Tudo, absolutamente tudo, deve ser banido da nossa vida. Tudo que não é bom, incluindo a ira, que está bem aqui no meio. E afinal, vemos, sejam tiradas do meio de vós, ou seja, sejam eliminadas, sejam limpos de tudo isso. E essa declaração é assim bem categórica e deixa claro que Deus não aceita que andemos sob o poder ou a influência desta ira thumos, porque esta ira thumos, que é a ira do homem, leva à destruição. E Deus não nos criou e não decidiu em seu plano que sejamos destruídos. O texto grego referente a esta parte do texto está aqui, é o mesmo Efésios 4:31. E, novamente, eu só trouxe a primeira parte do texto, porque isto é apenas uma introdução, não esqueça. A parte 1 sobre a ira vai vir na semana que vem. Este vídeo de hoje é apenas uma introdução. Vimos, então, aqui toda a amargura, a ira, a cólera. Eu já li o texto. Agora, em grego, lemos passa, picria, kai, thumos, kai. Esse kai aqui é aquela interjeição que pode ser é aquela palavra que liga uma à outra. Então, não vemos isso aqui em português, porque a palavra ou as palavras estão divididas por vírgulas, porém, em grego está dividido por este e, que vimos bem aqui. Então, vemos aqui que passa é o todo. Passa vem da palavra original panton, que é todos, aqui toda, feminino passa. Amargura, picria. A palavra picria vem de picros, que é amargo. O substantivo feminino é picria, que é literalmente amargura. A seguinte palavra é ira, que é thumos. Então diz literalmente toda amargura e cólera. E aí o texto segue, por isso eu coloquei esses 3 pontinhos aqui. A coisa é que depois de amargura, que vimos aqui, picria, cai thumos. Thumos é a palavra que vimos bem aqui em cima, referindo-se à ira do homem. Então, se não fosse a ira do homem, o Senhor não nos diria aqui na parte final, sejam tiradas do meio de vós. É possível que seja tirada exatamente porque é uma reação humana, é um mau hábito humano, é um defeito humano, ou seja, lá como chamemos, é algo do homem que foi trazido por nós próprios, foi plantado em nossas vidas e devem ser eliminadas, como a parte final do verso menciona. Por isso, para mim, essa é uma espécie de observação que me faz crer que o thumos, neste caso, é a ira literalmente humana e que é posta e também pode ser removida, tanto que o texto diz, removam isso de vocês, então é possível, certo? E ademais, a mesma referência no grego original menciona a palavra thumos, que é o thumos que vimos aqui em cima, referente ao homem. Esta é a segunda categoria de ira que estudaremos na parte 2, que seria a segunda ira, na seguinte semana, sobre o tópico ira. E a terceira categoria é a ira missel, que literalmente se define como a ira de Satanás. Como ira de Satanás, esta ira começa em seu ódio contra Deus e termina na condenação eterna. Ou seja, Satanás odeia tanto a Deus que gostaria de matá-lo, que gostaria de eliminar Deus da história. Como ele não pode, então trata de atacar a igreja, atacar os filhos de Deus. Porém, esse não é o tópico. O tópico aqui é que missel é a ira que Satanás manifesta contra Deus, atacando-nos a nós, os filhos de Deus. Porém, esta ira, o resultado dela será a condenação eterna. No final de tudo, já sabemos que Satanás e todos os seus anjos serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre.
ou seja, eles terão uma condenação eterna, não uma salvação eterna, uma condenação, e a natureza desta ira já prova isto. Vejamos aqui que em João 15, versículo 18, Jesus disse isto, disse aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim, disse Jesus. Então vamos ver aqui no original que a mesma sequência segue no grego bíblico. Em português vemos que a palavra missel aparece 2 vezes. Tempo presente, odeia, e aqui na parte final, tempo passado, odiou. Então aqui em grego vimos que segue a mesma sequência. Ei ho cosmos humas missei, gnosketi hoteme proton me missequem. Então, vimos aqui, por exemplo, indo palavra por palavra, ei ho cosmos humas missei. Se o mundo vos odeia. Agora, veja bem, aqui a palavra missei está um pouco diferente de missel. Eu vou mencionar isto, talvez não seja muito necessário, mas porque alguém me fez uma pergunta e disse por que missel? Aqui em cima, que a ira de Satanás aparece diferente no texto original, porque aparece como missei. E a explicação gramatical é essa, que aqui missel, o verbo odiar ou irar está na primeira pessoa do singular, literalmente eu odeio. Aqui missei está na terceira pessoa do singular, que seria ele odeia. A primeira eu, a segunda tu, a terceira ele. Eu, tu, ele, certo? Quando falamos de conjugação verbal. Então, aqui lemos missei, se o mundo odeia a vocês ou vos odeia. Missei aparece assim porque está na terceira pessoa do singular, que se refere ao mundo. Cosmos, neste caso. Então, cosmos ou mundo ocupa a terceira pessoa do singular em conjugação verbal. Somente por isso, mas a raiz é a mesma, mis. Vemos aqui a mesma raiz, se trata do mesmo verbo ou da mesma palavra ira. A parte seguinte diz aqui em português, sabei que primeiro. Este saber em português difere um pouco do original grego, porque o original diz conheçam. Aqui o gnoskete é o verbo conhecer, enquanto que em português diz saber ou saber. Qual é a diferença que há entre saber e conhecer? Eu entendo que saber se trata de algo superficial. Eu sei algo superficialmente. Porém, o conhecer já se refere a saber mais profundamente. Por exemplo, saber, eu sei o teu nome, ou eu sei qual é o teu nome. Conhecer, porém, eu não te conheço. Então, essa é a diferença. O saber superficial, eu sei o teu nome, sei o teu endereço, sei aonde tu moras. Conhecer, eu não te conheço. São 2 coisas diferentes. Aí eu menciono isso só para dizer que no grego, o verbo aqui é o mais profundo. Jesus disse literalmente, se o mundo odeia a vocês, conheçam ou entendam profundamente que a mim, me, próton, primeiro me odiaram. Ou seja, conheçam, não apenas saibam, não apenas escutem de ouvidos, mas entendam que a mim me odiaram primeiro. Entendam perfeitamente, sejam plenos em entender que se odeiam a vocês, isso é a consequência, porque me odiaram primeiro a mim. E como não puderam me derrotar, então passaram a odiar a vocês. É como uma sequência de tentativas para, vamos dizer, eliminar a Deus da história. Como Satanás não pode fazer isso, trata de atacar a igreja que segue e caminha com Cristo. Então, o texto aqui é bem claro. Em português menciona 2 vezes a palavra missel e em grego também. A primeira está aqui, presente, tempo presente, se o mundo vos odeia, eis orcosmos arrumas missei. E a parte seguinte, gnoskete hoteme proton
Memisse, quem? Você me odiou a mim. A mim. Então, o mesmo texto aparece aqui e 2 vezes no original é exatamente igual que 2 vezes no português, a palavra missel referindo aqui ao nosso adversário. O segundo texto que trouxe é Marcos 13:13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Em grego, kai etheste misumenoi rupopanto diai to onomamu. Então, aqui, sereis odiados. Esse sereis é a segunda pessoa do plural. Vós, ou vós, certo? Então, e sereis, ou vós, ou vos, odiarão, ou sereis, segunda do plural. Misumenoi, que é que traz a mesma raiz do micel. Veja que a mesma raiz está aqui, se você observar, as mesmas letras, mesma raiz da ira referente a Satanás, e a segunda parte que se refere ao plural, porque em grego o plural termina com oi, então concorda plenamente com a segunda do plural, vós, que está aqui na frente, este. Agora vamos ver que nesses 2 versículos há uma coisa que complementa a outra. A primeira referência diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro que me odiou a mim. O primeiro versículo menciona este ódio micel contra Jesus. A segunda referência menciona: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, o segundo texto menciona a ira micel contra o nome de Jesus. O primeiro, o ódio é contra Jesus. A mim, disse Jesus. O segundo, meu nome. Ou seja, o primeiro, o ódio contra Jesus. O segundo, o ódio contra o nome de Jesus. Por que essa ira tão intensa ou esse ódio tão feroz contra o nome de Jesus? Porque esse é o nome mais poderoso que há. Não é assim? É o nome mais poderoso que há. Por isso, quando oramos, devemos orar em nome de Jesus. Quando oramos pelo enfermo, quando oramos contra opressões espirituais, devemos orar em nome de Jesus, porque se o fazemos assim, a nossa resposta e a nossa vitória serão exatamente certas, porque o nome de Jesus é o mais poderoso nome que há sobre todo o universo. Assim que não esqueçam, kai este misumenoi rupopanto diai to onomamu. Odeiam a vocês, odiarão a vocês por causa do meu nome, literalmente falando. Vejamos também que a ira, em forma geral, tem diferentes formas de expressões. Vamos ver então 3 delas. A primeira, a ira, quando se manifesta, referente à sua força de manifestação. Ela pode ser veloz e imediata, ou seja, atua sem pensar. Também se manifesta de forma lenta e permanente. A ira lenta e contínua ou permanente é aquela ira que aparece quando há um tipo de massacre, tortura, por exemplo. Esse é um tipo horrível de ira que se manifesta de forma lenta e progressiva ou lenta e permanente. Ela também é impactante e neutralizante. A ira pode ser neutralizante porque não apenas inspira medo, mas principalmente inspira terror. Por isso, neutraliza de pânico, de terror, qualquer vítima que tenha pela frente. A segunda forma de expressão se refere à sua origem. Por exemplo, de onde vem a ira? Isso literalmente fala da origem, porque a ira sempre vem de alguma direção, sempre vem de algum lugar. Por onde vem, ou seja, o meio, o instrumento usado para que a ira chegue. Sabemos que a ira thumos é a ira do homem. Eu espero que nós nunca sejamos instrumentos de ira contra ninguém, porque já vimos que a ira thumos, que é a ira do homem, destrói, ela termina na destruição, ela mata. Então que nenhum de nós jamais sejamos esse instrumento por onde a ira vem contra outros. Ou para que vem? Aqui fala da finalidade. Qual é o propósito desta ira?
Sabemos que a ira orgue de Deus, que é a ira santa, tem como finalidade, ou para que vem, para restaurar a vida do homem, a nossa vida. Porém, a ira do homem para destruir e a ira de Satanás para levar ao inferno. É assim que se define cada uma, conforme já vimos. A terceira forma de expressão é o seu simbolismo. Que podemos pensar aqui sobre simbolismo? Veremos então que usei esse texto, 1 Pedro 5,8, para dizer isso. O texto diz: pratiquem o domínio próprio. Por quê? Porque o adversário, como o leão rugente, procura a quem devorar. Quando nós vemos esse texto, vemos que aqui esse termo de comparação, como leão rugente, fala do próprio Satanás. Por isso, aqui adiante, o adversário, referindo-se a Satanás, como leão, comparando, certo? Não está dizendo que o diabo é um leão, mas é como o termo de comparação, como leão rugente. Se pensamos em um leão, um animal, por exemplo, que é o leão, se ele não é domado, se não é domesticado, se não é, digamos, disciplinado ou ensinado, ele literalmente devora vítimas, devora pessoas, devora outros animais e os torna, por exemplo, seu almoço ou seu jantar. Não é assim? Devora. A Bíblia compara o adversário, que é o diabo, nosso inimigo, como leão rugente e diz: cuidado com ele, porque ele anda ao derredor. Já sabemos esse versículo. Ele anda buscando oportunidades, portas abertas, chances que vocês derem para devorar. E esse devorar aqui é sinônimo de destruir, é sinônimo de matar. Quando ele vem com essa intenção de devorar, ele não vem para fazer um carinhozinho em cima, para dizer: oi, como estão? Nada disso. Ele vem aqui para destruir, para matar literalmente, para devorar. É assim que diz o versículo. Agora eu pergunto, será que a ira é intencional? O que é que você acha? Eu digo que sim. Eu creio que a ira é ou pode ser intencional. Por que eu digo isso? Porque quando estamos, ou quando uma pessoa está dominada pela ira, se ela pensar pelo menos um segundo, ela pode controlar-se e parar e não fazer aquilo que tem em mente fazer para matar alguém, movido pela ira. Então, porque ela tem capacidade de pensar e deter-se a si mesmo, eu penso que sim, é intencional. Também pergunto, será irracional? Também penso que sim. Não sei qual é a tua resposta, mas eu creio que sim. A ira também é irracional quando a pessoa já está dominada por ela. Por isso, algumas pessoas usam o termo cegos de ira. Ou seja, a pessoa completamente dominada por esta violenta ira, ela não pensa, não raciocina, não analisa, não mede as consequências, ela somente atua como um animal bruto, sem pensar, e se torna irracional. E só depois que fez a tragédia, qualquer que tenha sido, é que ela cai em si e vê quão grave foi o que ela fez. Porque no momento, dominada por algo mais forte que ela realmente não pôde usar a razão e se tornou irracional, o que é algo muito sério. Agora vamos ver qual é a diferença entre ira, raiva, aborrecimento, indignação, cólera, fúria e furor. Será que há alguma diferença entre essas? Eu estive vendo alguns dicionários mais comuns, assim, mais regulares, e encontrei, por exemplo, simples definições, como, por exemplo, encontrei que a ira é uma espécie de emoção intensa, altamente destrutiva e drástica, usualmente associada à vingança. Inclusive, esta vingança pode aumentar conforme o tempo. Então, isso é uma simples definição sobre a ira. Mas só de pensar que é intensa, destrutiva e drástica, para mim é o suficiente para concluir que não é algo bom. Agora, frente a isso, o que seria a raiva? Os dicionários mais comuns dizem que a raiva é uma espécie de desagrado, que com o tempo, inclusive, pode ser superado e até mesmo desaparecer, pode ser esquecido, porque não parece ser algo tão forte como a ira.
Agora, que pensar do aborrecimento? O aborrecimento geralmente é definido apenas como uma espécie de desgosto ou descontentamento, mas que pode ser consertado com simples passos e iniciativas, ou seja, não parece ser algo tão grave. Agora, que seria a indignação em comparação com a ira. A indignação vem a ser uma espécie de reação excessivamente agressiva. Já é algo mais sério do que o aborrecimento. E a cólera frente a isso, que seria? A cólera pode ser caracterizada pelo ímpeto de valentia descontrolado, causado pelo estado emocional grandemente alterado. Porque é certo que, por exemplo, na ira, a pessoa tem sua vida emocional totalmente fora de controle. Por isso, a cólera se define como algo mais ou menos parecido. Que seria a fúria? A fúria, então, é muito mais semelhante à ira, porque seria algo como um total descontrole, que se manifesta como uma explosão e se caracteriza como um tormento muito grande, trazendo consequências irreparáveis. E esse é o pior de todos, quando o que fazemos traz consequências irreparáveis, então verdadeiramente precisamos pensar bastante antes de fazer o que quer que seja. E o furor? O furor é bem parecido à fúria, né? O nome, inclusive, parece bastante. Porém, pode ser definido como uma grande exaltação capaz de causar delírios ou insanidade. Ou seja, é algo bem parecido à fúria. A fúria traz consequências irreparáveis e o furor atua em complemento, porque se manifesta como espécies de delírios, insanidade, pelo fato de que toma totalmente a razão da pessoa e não a deixa realmente pensar. E em tudo isso vemos que essa ira é um sinônimo de tudo que segue aqui, do ódio, amargura, explosão, e em tudo essas definições aqui se definem como reações de caráter, ou a ira em si é uma reação negativa do caráter que pode e deve ser fechada. Vimos também que o hebraico do Antigo Testamento, que se lê como remar, lendo aqui da direita para a esquerda, porque é a forma correta de ler o hebraico, lemos então a palavra remar. Essa palavra remar, que também significa ira, concorda com todas as definições que já vimos, como, por exemplo, tem relação com a raiva, com a cólera, com a fúria e com todo o resto que se completa, concluindo como algo muito tóxico. Ou seja, o hebraico remar mostra que a ira segue a mesma sequência, vem desde uma simples raiva até o máximo de uma ira. E afinal, uma palavra bastante simples, mas que trata de definir o que seria ira em hebraico, é algo tóxico. Já sabemos que algo tóxico, qualquer que seja a coisa, não é boa, porque envenena e acaba matando. Então, vimos então que esse algo tóxico e essas expressões que vimos aqui no hebraico foi exatamente o que aconteceu com Caim lá no Antigo Testamento. Vimos em Gênesis capítulo 4, versículo 5, creio, o texto diz: mas Caim, Deus não se agradou da oferta de Caim, então ele se irou fortemente contra seu irmão Abel e o matou. Então, essa palavra irou fortemente, é a palavra remar, que vimos aqui, e é a palavra que vamos trazer no próximo vídeo, com a parte 1 de toda essa história. Vemos então que todos esses adjetivos que acabamos de ver estão incluídos na ira e são como uma escala ascendente. Essa parte aqui me preocupa bastante. É uma escala ascendente que vai da simples raiva até a ira, e aí pode chegar até ao ódio mais feroz.
Essa definição me faz pensar que, como escala ascendente, devemos ter muito cuidado com o que temos no nosso coração hoje. Se é que em nosso coração existe uma amargura, uma queixa, um aborrecimento pequeno de alguém, devemos ter muito cuidado, porque isso pode chegar aqui, a esse ódio mais feroz, uma vez que se trata de algo que cresce, uma escala que vai de baixo para cima, ascendendo, ascendente. Então, dependendo do que temos hoje, podemos definir o que vamos ter amanhã. E isso aqui é algo muito importante e necessário de ser observado. Para mim, o nosso mau caráter é uma grande porta para a manifestação da ira. Eu sei que esta palavra mau caráter soa bastante ofensiva, porém eu trouxe isso aqui porque honestamente creio que não são só as pessoas que estão fora das igrejas que de vez em quando manifestam mau caráter. Não, não, não. Inclusive dentro das igrejas, inclusive pessoas envolvidas no ministério cristão. Pessoas que respeitamos, consideramos, seguimos e obedecemos. Muitas têm muito mau caráter. E sabe, gente, de forma geral, incluindo a mim, todos sem exceção, precisamos ter cuidados para que o nosso modo de ser, a nossa conduta diária, o nosso testemunho, a nossa vida, não abra porta para essa reação tão forte chamada ira. Porque o mau caráter é aquele caráter impaciente, intolerante, queixoso, que vive reclamando de tudo, amargado. Isso é uma grande porta para que a ira se manifeste. E quando se manifesta, não vai ser essa ira orguê, a ira santa de Deus. Não, vai ser aquela ira carnal, aquela que vem do próprio pecado, ou que procede da própria natureza pecaminosa. Então, vindo daí, qual será o resultado? Será a destruição, como já vimos lá no início. Então, vemos então que a ira é sinônimo total de loucura. A ira é sinônimo de loucura. Por que digo isso? Por exemplo, esta imagem aqui é uma imagem bastante assustadora. Como essa imagem, por exemplo, que não parece ser normal, essa expressão aqui não é normal. E por quê? Porque a ira transforma o homem e o faz perder o total controle da sua própria vida. Por essa razão, creio que a ira é sinônimo, sim, de loucura, porque a pessoa já não pensa mais em nada, ela está completamente fora de si. A ira tem o mesmo poder das drogas. Essa é uma afirmação bastante não sei, bastante agressiva, talvez eu possa dizer, bastante chocante, não sei como você definiria. Eu li um pouco sobre isso e cheguei a esta conclusão. A ira faz uma pessoa reagir da mesma forma que uma pessoa drogada reage. Ela não pensa e não tem controle sobre si, por isso ela não tem ideia das consequências do que a domina, que neste caso é a ira. Então, vamos ver, essa imagem aqui é uma pessoa tipo drogada, ou sob o poder da droga. Quando uma pessoa está assim, ela se manifesta como alucinógenos, que são reações anormais e que às vezes nem sequer permite a esse indivíduo lembrar o que fez, porque estava sob o poder das drogas, não lembra o que fez depois. Quando a ira é em alto escalão, totalmente dominante, ela não permite que a pessoa que esteve irada desta forma lembre do que fez. Inclusive, há pessoas que matam a outras e esquecem totalmente. Tem como espécie de amnésia, porque a sua mente é como corroída, como consumida por aquela substância terrível, semelhante à droga. E é uma coisa realmente séria e necessária de pensar. Ou seja, a ira em si, de acordo a muitas outras análises e investigações, tem o mesmo efeito, porque tem o mesmo poder das drogas, também tem o mesmo efeito ou a mesma consequência, ao ponto de que uma pessoa totalmente dominada pela ira, por aquele ódio feroz, não lembra depois o que fez quando estava irado. Por isso é algo que devemos levar muito em conta. Vemos também que a ira é um sinal óbvio de se estar enfocado em si mesmo. Ou seja, se nós
estamos muito enfocados em nós próprios, em nossa própria vida. Nós somos o mais importante, ninguém é mais importante que nós. Estamos aí como obcecados em nós próprios. É possível que tudo quanto venha contra os nossos conceitos pessoais provoquem ira e nos destruam a tal ponto de fazer-nos perder o controle, como esta imagem, por exemplo, e nos leve a fazer coisas ou atuar sem pensar em coisas tão desastrosas como, por exemplo, a ira. Agora, as principais perguntas são: é possível sentir a ira de Deus? O que é que você acha? É possível que tu e eu sintamos ou manifestamos a ira orgue de Deus? É possível manifestar a ira de Satanás? Qual é a tua opinião sobre isto? É possível que a ira de Satanás mate? Será que a ira micel de Satanás pode matar? E por que a ira de Deus existe? Será que há alguma razão para isto? Por que será? Se Deus é amor, as pessoas dizem, se Deus é amor, por que ele se ira? Então, por que a ira de Deus existe? Vamos falar dessa ira de Deus na semana que vem, que será o nosso primeiro vídeo, a parte 1, que é a ira orgue. E aqui vamos trazer essa pergunta e vamos responder lá. Porém, eu quero dizer uma coisa: a ira de Deus existe porque o pecado existe. Veja que lemos em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela desde os céus contra toda impiedade e injustiça do homem que troca a verdade pela injustiça. Então, quando esse pecado desaparecer, a ira de Deus deixará de existir. Isso é tão simples, de acordo ao mesmo texto bíblico. Pensemos nessas 4 perguntas, porque nos 3 vídeos que vão seguir, depois de toda essa introdução, vamos estar falando sobre cada ira, especificamente em cada texto. Vou tratar de responder essas perguntas juntamente com vocês. Está bem? Veja que isso é apenas uma introdução. Então, obrigado por estar comigo até agora. E, por favor, não te esqueças de continuar nessa mesma sequência desse mesmo tema sobre a ira, que vai começar na semana que vem. Então, enquanto isso, aproveitemos todas as bênçãos que o nosso poderoso Deus já reservou para nós, através da sua poderosa e perfeita palavra. Então, te vejo no próximo vídeo, semana que vem, que será a parte 1, baseado ou fundamentado na ira orgue do nosso poderoso Deus. Está bem? Tchau, tchau. Te vejo lá. Tchau.